que é desligado na terra é desligado no céu, né? Então vamos crer que o Senhor já se faz presente aqui. Então vamos buscar a face dele no profundo. Não vamos se importar quem está ao nosso lado. Vamos buscar a presença do Senhor em todo o tempo. Fechar os nossos olhos e buscar profundamente a face do Senhor. Senhor Deus e amado Pai, aqui, meu Deus, nós se colocamos em oração na presença do Senhor. Aqui, meu Deus, eu coloco a minha vida em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, perdoando os meus pecados. Que o Senhor venha, meu Deus, perdoando as minhas transgressões. O Senhor arranca de mim, Jesus, tudo aquilo que não provém do Senhor. Que o Senhor arranca de mim, Jesus, tudo aquilo que me tira de Ti, Espírito Santo. Meu Deus, venha me limpando, venha me purificando, Jesus. Venha fazendo o Teu querer, Senhor, da minha vida. Que nada venha atrapalhar a minha vida com o Senhor, Pai. Que o Senhor venha me fortalecendo, que o Senhor venha me edificando, Senhor. Que o Senhor venha trazendo, Senhor, fortemente a Tua palavra ao meu coração. Que o Senhor venha me ensinando, Senhor. Que o Senhor venha, querido, fazendo
Porque aí nós sentimos a presença do Pai. Agora, quando nós chegamos na casa de oração, e nós começamos a olhar para quem está ao nosso lado, nós não conseguimos sentir o Senhor, nós não conseguimos ver nada espiritualmente. O que nós vamos ver as paredes, é o irmão buscando, é o irmão adorando. E às vezes, no momento de busca, muitas das vezes, quando nós buscamos ao Senhor verdadeiramente, é onde acontece o milagre que o louvor falou. O quando nós estamos adorando, quando nós estamos buscando, o Senhor está cuidando. Ele está cuidando do quê? Da minha casa, da minha saúde, da minha família, do meu
aleluia. Glória a Deus. Cante comigo esse louvor. Faça desse louvor a sua adoração. Faça desse louvor a sua entrega. Se entrega aos caminhos do Senhor. Ele é o Pai que cuida. Muitos conhecem pelo nome. Outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do filho tudo, a força toda sua acaba. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do filho tudo, a força toda sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estou contigo agora.
Nós ficamos parados, nós não buscamos. Aleluia, glória a Deus. Tudo nós queremos ser diferente, que nós não vamos ser mais a mesma pessoa. Aquele que bebeu da água da vida, ela não pode ser a mesma pessoa. Glória a Deus, aleluia. Só que nós vamos buscar o Senhor verdadeiramente, porque Deus ele não mudou, ele continua o mesmo. Nós queremos que o Senhor faça milagre, queremos. Mas nós não queremos mudar. Nós queremos continuar a mesma coisa. E não é assim que o Senhor quer. Ele quer abençoar como Ele abençoou as pessoas, homens de Deus aqui na Bíblia. Só que aqui nós temos que ter o quê? Mudança. Mudança interior. Porque mudança física, vestir roupa social, todo mundo veste hoje. Saia, todo mundo veste hoje. Glória a Deus. Aleluia. Até as prostitutas, elas se vestem bem hoje. Então isso, roupa não quer dizer nada. É o nosso interior que tem que ter mudança. Aleluia. Que tem que ter renovo. Porque ficar aqui da mesma forma que entrar e da mesma forma que sair, nós estamos fazendo o quê? Perdendo tempo. Então vamos buscar mais e mais o Senhor. Porque os dias eles são difíceis. Não está fácil, Lucas, senta. Não está fácil para ninguém. Não está fácil para quem é da igreja. Acredito que todos são cristãos. Não está fácil para quem está no mundo. Porque não é só quem é de Cristo que passa por luta, não. Quem é do mundo também passa por lutas. Só que aparentemente eles parecem que ele passa mais rápido a luta deles. E nós permanecemos na luta, no deserto. Aleluia. Aleluia. Só que o que Deus quer fazer dentro de nós é algo sobrenatural, extraordinário. Só que nós temos que fazer o quê? Que nem a música, Ele é nosso Pai. Se Ele é nosso Pai, Ele cuida. Mas para isso nós temos que fazer o quê? Se entregar totalmente ao Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Então que nós venha buscar a presença do Senhor mais e mais. Que nós venha ser diferente. Quando a palavra do Senhor nos diz que nós somos a luz desse mundo, quando nós somos o sal da terra, é porque nós temos que ser o quê? Diferenciado. Nós não pode ser a mesma, um sal insípido. Nós não pode ser as trevas. Se nós for chamados para ser luz, é luz. Não tem como a luz e as trevas habitar no mesmo corpo. Ou é um ou é outro. Eu quero estar chamando o irmão que está lavando comigo. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Saudamos a igreja na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Toda honra, toda glória, toda nossa. Senhor Jesus. Não vai deixar o saludo me matar. O desespero me tomar. Por mais pressão que seja,
Vamos para 2 Tessalonicenses. Aprendendo, né? Falar. Capítulo 3. Capítulo 3 e versículo 1. Na minha Bíblia tem um título. Todos acharam? Aleluia, Jesus.
Aleluia, Jesus. Primeiro é a Tessalonicenses? Segundo, capítulo 3. Aleluia! Aleluia. Todos encontraram? A minha Bíblia tem um título: Exortações diversas e saudações. Amém? No demais, irmãos, rogais por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificado, como também é entre vós, e para que sejamos livres de homens cintulosos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que nos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vós mandamos. Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações na caridade, e na paciência de Cristo. Mandamos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém. Imitamos, pois, que não nós ouvemos desordenadamente entre vós. Amém? No contado 3, nós vamos repetir o número 3, tá? Em toda a igreja, tá bom? 1, 2, 3. Estão atentos, igreja? No contado 3, nós vamos repetir o número 3. 1, 2, 3. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Amém? Aleluia, Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Amém? Quem precisa de oração? Quem tem um pedido especial? Lucas. Pelos moradores de rua, pelas pessoas da igreja e pela minha casa. Sofia. Pelos moradores de rua, pela minha casa. Amém. Cecília. Cara, pela igreja e pela moradores de rua. Amém. Aleluia. Lembra aí, depois você fala. Ana. Eu peço pela minha família, pelo meu vizinho, que é Manuel, o ano inteiro, e pela minha filha, pela minha mãe, por toda a igreja, pela prostituta, os drogados, os macumbeiros, sexticeiros, os moradores de rua. Amém. Heitor. Irmão Marcelo. Pelo Senhor e pela família. Irmão Gonçalo. Pela minha família, pela vida da igreja, paz, e por toda a pessoa que está Amém. Erivan. Pela minha casa, pela minha família, pelos moradores de rua, pelas prostitutas, pelo meu relacionamento, pela minha vida, como é que chama o dinheiro lá? Financeira. Minha vida financeira e em todos os moradores de rua. Amém. Amém. Pastor Gabriel. Eu pedi por toda a igreja, por todo o povo de Deus. Eu pedi apresentar o evangelismo que nós temos hoje. Todas aquelas
E também por todos os casais da igreja, por todos os enfermos, por todos os casais e todas as crianças, e também pelo irmão Marcelo que está vindo pela segunda vez aí. Amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu também fico na mesma fé que os irmãos. Peço oração pela igreja, pela saúde espiritual da igreja. Peço pelos que foi evangelizado hoje, que a maioria quase é desviado. Peço pelas prostitutas. Peço pelos moradores de rua. Peço por aqueles que estão se drogando nesse momento. Peço por esse bairro. Peço pelas crianças, pelos adolescentes, pelos casais dessa igreja, pelos casamentos que vai acontecer. Peço também pela minha família do Nordeste, pelos meus netos. Peço pelos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desenganados pelo médico. Peço pela tia Juvita, pela recuperação da Alice. Peço pela irmã Juliana. Peço por todas as congregações. Peço pelos pais que estão em guerra. Peço pelos aqueles que não podem vir hoje no culto, que estão trabalhando. Pela vida da Daniela, de sua esposa. Peço pela mãe dela, que o Senhor venha restaurar a saúde dela. Em nome de Jesus. Isso aí. E vamos continuar orando por aqueles que foram evangelizados, por aqueles que não foram evangelizados por nós, mas que foi por outras pessoas, por aqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor, né? Que eles venham voltar para os pés do Pai. Amém? Quero estar chamando a Ana para estar orando. Aleluia! Amém, Jesus. Aleluia. Vamos colocar de pé, vamos estar orando, amém? Como a pastora já falou, né? Vamos estar orando por esse povo, a palavra que evangelizamos hoje, né? Que toda palavra que for dita pela nossa boca, não por nós, né? Mas dirigida pelo Espírito Santo, que venha ficar gravada nos corações. Sabemos que tem muitas almas, muitas pessoas, né, necessitadas de conhecer o amor de Deus. Esse bairro, a gente percebemos, né, pastor? É um bairro carente, muitas almas carentes, necessitadas, com a alma com sede de ouvir a palavra do Senhor. Muitas das vezes querem estar na casa do Senhor, mas não tem força, né? Então vamos orar, vamos apresentar a Deus, porque nós não podemos, mas o Senhor Jesus, Ele pode ir de encontro e fazer uma grande obra porque Ele é fiel. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, Pai, mais uma vez, diante da Tua presença, nós nos encontramos, Senhor, nesta noite, para Te apresentar, Senhor, diante de Ti, meu Pai, a cada vida, Senhor, que for evangelizada nesta tarde de hoje, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, que o Teu anjo possa ir de encontro, meu Pai, a cada vida, a cada coração neste momento, meu Pai, tocando, Senhor, a cada vida, trabalhando, meu Pai, naqueles coração, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Senhor. Meu Deus, meu Pai, nós também Te apresentamos, Senhor, a vida, meu Pai, do estragado, das prostitutas, dos moradores de rua, Senhor, que o Senhor possa alcançar, meu Pai, neste momento, os anos de misericórdia, de compaixão,
eles vinham se render aos pés do Senhor. Amém? Eu quero chamar os varão, guerreiros, para estar louvando um louvor abençoado. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo, glória. Santo, santo, santo. Aleluia. Vamos aqui, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti.
Senhor entra na nossa casa, não fica da mesma maneira, né? Ele faz um milagre por completo. Amém? Aleluia, Jesus. Eu quero estar chamando as crianças para estar louvando o louvor. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, nosso Pai querido. Aleluia, Deus. Está dando glória. Glória, 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 glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Espírito Santo. Glória a Glória, Deus! glória. Aleluia! Pequeno, Adorador. adorador, Sai da igreja. sai da igreja, A paz do Senhor. a paz do Senhor. Amém. Sete mergulhos no chão, sete mergulhos no chão, para curar tudo, não é verificar. Eles reuniram
amado Pai. Senhor, aqui, meu Deus, nós apresentamos, meu Deus, a vida do teu filho em tuas mãos, Senhor, para que o Senhor venha usar ele, Senhor, como instrumento, meu Deus, aqui nessa terra, meu Pai, aqui nessa casa de oração, Espírito Santo. Meu Deus, que o Senhor venha encher a boca dele, Senhor, das tuas palavras. Meu Deus, que nós venha, meu Deus, sentir a tua voz, sentir a tua presença através da vida do teu servo, Pai. Fala conosco, Senhor, não que nós queremos ouvir, mas sim o que o Senhor quer falar para a tua igreja nessa noite. E quem crê diz amém, aclama o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos tomar um assento. Deus é bom. O Pai está na casa e está cuidando. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus! Trouxeram a Bíblia? Aleluia. Então abra a sua Bíblia. Em que página? No livro de Mateus. Eu? No Evangelho de Mateus, de Jesus, conforme escreveu o nosso irmão Mateus. No capítulo 6, versículo 9. Amém? Aleluia. Vamos falar aqui do Pai. Amém. Vocês perceberam que os louvores, quase todos os louvores falavam de Pai. O Pai está cuidando. Se precisar é só chamar. O Pai, eu tenho um Pai, né? Depois eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta. Depois nós convidamos o nosso Pai para entrar na nossa casa, o nosso Senhor Jesus. Todos os louvores aqui nós estamos falando o quê? Hoje, nessa noite? Do Pai. Aleluia. Porque eu e você tem um Pai! Pai. Amém? Amém. Esperar todo mundo encontrar aí para nós fazermos a leitura. Versículo 9. No versículo 9, Mateus 6, versículo 9. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Evangelho de Jesus, seu capítulo, conforme escreveu Mateus, no seu capítulo 9, no seu capítulo 6, no seu versículo 9. Amém? Diz assim: Amém, Jesus. portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, Aleluia. santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, Amém. assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém, Jesus. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus. Agora vocês esqueçam um pouco a Bíblia aí por enquanto e olhem aqui para mim. Muito conhecida essa passagem, sim ou não? Sim. Eu sei que desde quando eu era criança, quando eu
comecei a me entender, o meu entendimento um pouquinho, meu pai, minha mãe, meus irmãos, já me ensinavam a oração do Pai Nosso. E até escrevia no papel, nós carregávamos ela no bolso e com outras orações. Nós acreditávamos que aquela oração andando no nosso bolso, nós estava sendo guardado, protegido. Né? Então eu aprendi logo cedo a oração do Pai Nosso, de cor, sem precisar ler. Eu nem sabia que existia essa oração na Bíblia Sagrada. Andava com elas, decorei, mas não sabia que era da Bíblia, porque ninguém me falava que era da Bíblia. Só sabia que era uma oração. Aleluia. E aqui os discípulos, eles chegam para situar Jesus, porque a todo momento Jesus dizia: eu vou até ali no monte para ficar sós para orar ao Pai. Você perceba todas as vezes que Jesus ia orar, ele orava ao Pai, e ele nunca se refere, ou se referiu, eu nem me lembro, de chamar Deus de Deus. Todas as vezes ele orava e dizia Pai. Todas as coisas que ele ia falar, ele dizia o meu Pai. Aleluia. O nosso Pai, o seu Pai. Ele não tratava Deus como Senhor. Todas as vezes ele falava Pai. Ele sabia que ele tinha um Pai. Aleluia! Oh, glória! Então vamos dizer aqui nessa noite que você também tem um Pai. Então trate ele como seu Pai. Aleluia! Você não é órfão. Você não é qualquer um. Não, você tem, irmão, Pai. Amém, Jesus. Eu tenho um Pai. Só que nós lemos aqui que ele não é só meu Pai, não é só seu Pai, ele é o Pai nosso. Aleluia! Ele é todos, é de todos. Amém! Ele é Pai nosso. Jesus não quebra o orgulho aqui, o ego dos discípulos, porque senão Jesus dizia: ore assim, Pai meu. É verdade. Não, Jesus disse assim: ore, Pai nosso. Oh, glória! Porque o Pai que é meu é o mesmo Pai que é seu. É o único Pai, é o único Deus, Ele é o nosso Pai. Amém! Ele é o Pai de muitas pessoas que estão aí fora, irmão. Ele é o nosso Pai. Por isso trate as outras pessoas, mostrando a importância que elas têm um Pai. É verdade, Jesus. Embora tem muitos filhos que já ainda andam rebeldes. É verdade. Tem muitos filhos que ainda estão como filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo na casa do pai. Todos nós conhecemos essa história. E por um momento ele desejou conhecer o mundo. Por um momento ele desejou conhecer as coisas que o mundo oferecia. E ele saiu da casa do pai. E no evangelismo hoje eu dizia para o rapaz: olha, você está como filho pródigo. E o rapaz chorava, me abraçava e chorava. Eu dizia: você está como filho pródigo, mas você tem pai. Aleluia! Você saiu da casa do pai. Só que o filho pródigo saiu. Quando ele chega lá na frente, ele percebe que ele estava passando por problemas na vida, por situações difíceis, ao ponto de desejar se alimentar das bolotas dos porcos. Ele percebe que longe da casa do pai ele estava perecendo. E ele diz: na casa do meu pai eu tinha do bom e do melhor. Na casa do meu pai eu era como um príncipe. Na casa do meu pai eu tinha isso, tinha aquilo. Eu voltarei para a casa do meu pai. Ainda que eu venha a ser um servo lá, mas eu vou voltar. Aleluia! E quando ele volta para a casa do pai, meus irmãos, quando ele chega lá, o pai está com os braços abertos. Amém, Deus! Amém. O pai está esperando já. No pé da porta, na frente da casa. E o filho vem, quando ele chega, o pai dá um abraço. Aleluia! O pai coloca uma aliança. Sabe o que quer dizer uma aliança? O pai reforçou ali novamente o filho, uma aliança, fez novamente a aliança, trouxe o filho, restituiu. Aleluia! Que o filho tinha perdido. É verdade, meu Deus. Calçou o filho, colocou as sandálias, fez uma festa, porque ele saiu, mas ele tinha um pai. Então tem muita gente pela aí que tem um pai, só ainda anda rebelde.
Às vezes estamos até dentro da igreja que nós temos um pai, temos a consciência que temos um pai, mas nós ainda somos falhos e rebeldes com ele. Verdade, Senhor. Mas isso não quer dizer que você não tem um pai. Você tem um pai. Aleluia, Deus. Um pai que é amoroso, que é Glória, bondoso. glória, glória. Um pai que não vai te crucificar, mas ele vai dizer: olha, filho, não peque mais. Olha, filho, vem para os meus caminhos. Amém, Jesus. Você é meu, ainda é meu. A mulher prostituta, irmãos, ela estava para ser apedrejada. Jesus disse assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas todos jogaram as pedras no chão e não lançaram pedra nela. É verdade. Aí Jesus olhou para ela: cadê teus acusadores, mulher? Não tem nenhum, Senhor. Então, eu também não te acuso, mas vai, não peque mais. Aleluia. Aleluia. Porque assim você tem um pai. Amém? Então o pai não é só meu, o pai não é só teu, o pai é nosso. Aleluia. Pai nosso. É o nosso pai. Aqui não é uma oração para ser repetida, irmãos. Aqui é um modelo. A glória, Ele pergunta: Senhor, como é que aleluia. ora? E Jesus mostra que através da oração, aqui em Mateus 6, o modelo como é que se ora. Primeiro, não é para repetir, porque na mesma palavra diz que não usei de vãs repetições. Não usei de palavras repetidas, de orações repetidas. Não é para você pegar e ficar orando não sei quantos Pai Nosso, não sei quantas orações seguidas. Não. É para você ter um modelo como é que fala. Ore, não a qualquer um Deus, não. Ore a um Pai. Ele é o Pai nosso. Ore ao Pai de todos. Jesus está dizendo: ore ao Pai de todos. Ore ao Pai nosso. Porque Ele está ainda no céu. Amém. É um modelo. E seja feita a tua vontade, assim na terra como No céu. no céu. Olha o modelo. O modelo da terra tem que ser como no céu. Amém, Jesus. Primeiro, para as coisas dar certo, irmão, tem que ter um modelo do céu. Aleluia. Se é para nós buscarmos a Deus, então vamos se lançar para valer. Oh, glória. Se é para nós servir a Deus, vamos servir de verdade. Vamos servir agora agradando o nosso Pai. Amém, Jesus. É um modelo assim na terra como no céu. Amém, Jesus. Eu creio. A oração do Pai Nosso é um modelo. Orar o Pai Nosso. E seja feita a vontade do Pai na terra como no céu. O modelo de oração, o modelo de vida nossa aqui tem que ser o modelo do céu. Amém? Amém, Jesus. É verdade, meu Deus. Em Mateus capítulo 16, Jesus chega para os discípulos e pergunta: quem o povo diz que eu sou? Aos discípulos: olha, uns dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és o Moisés, outros dizem que tu és Jeremias, e foram citando pessoas que já tinham morrido no Antigo Testamento. Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês, quem diz que eu sou? Aí o Pedro se levanta ousadamente, porque o Pedro ele era falho. O Pedro ele errava feio. Verdade. Para você ter uma ideia, o Pedro foi cortar a cabeça do soldado e acertou só na orelha. Então o Pedro, enquanto ele estava com Jesus ali, ele ainda era incrédulo, meio que pecador. Depois, lá na frente, ele tem um encontro com Jesus. E ali sim ele começa o ministério dele servindo da forma que Deus queria. Mas aí o Pedro era, ao mesmo tempo que ele era falho, ele era ousado. Você lembra que lá na passagem pelo meio do mar, que estava Jesus andando sobre as águas, só o Pedro saiu do barco para ir se encontrar com Jesus? Verdade. Porque ele era ousado. É verdade. Então ele olha para Jesus e disse assim, Jesus pergunta: e vocês, quem diz que eu sou? Pedro se levanta e diz: tu és o Filho do Deus vivo. Aleluia! Aí Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificará a minha igreja.
inferno se levantarão contra ela, mas não prevalecerão. Oh, glória, aleluia. E o que a igreja ligar na terra será ligado no céu. Oh, meu Deus, Então, Todo-Poderoso. irmãos, pode se levantar o que for, se você for igreja, porque a igreja não é isso aqui não, ó. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Deus habita dentro de nós. Cada um de nós somos juntos, nós somos a igreja. Se você faz parte dessa igreja, se você é a igreja, nem o inferno vai se levantar contra a sua vida. Porque pode até se levantar. Porque diz, as portas dos infernos se levantarão, mas não prevalecerão. Pode se levantar tempestade, pode se levantar dificuldades, problemas, pessoas, lhe acusação. Pode se levantar, mas não vai prevalecer contra a sua vida. Porque quem diz foi o Senhor Jesus. As portas do inferno não prevalecerão, irmão, contra a igreja. Então, que nós venhamos ser igreja de Jesus. Amém. Que venhamos ser a igreja verdadeira, um organismo vivo. É verdade. Amém. Não só apenas ocupar a cadeira, não só apenas estar aqui no templo, bonitinho, não. Ser a igreja de Cristo. Saber que nós temos um Pai. Aleluia. Se é para servir a Ele, vamos servir de verdade. Se é para buscar Ele, vamos buscar Ele de verdade. Porque eu tenho um pai, irmão. E o pai sente saudade dos filhos. O pai ama os filhos. É só você ter um modelo. O modelo é assim na terra como no céu. Qual é o modelo de pai que você é? Qual é o modelo de filho que você é? Verdade. Porque eu amo o meu pai. Nunca tive uma resposta para dar ao meu pai. Sempre meu pai falava e eu sabia que meu pai estava errando, ou pelo menos eu achava que meu pai estava errado, e eu baixava minha cabeça e obedecia. E sempre respeitei meu pai. E o pai sabe a falta de quando o filho abandona. O pai sabe a falta de quando o filho não está nem aí para ele. Bem assim é o seu pai. É o modelo. É verdade, É meu o Deus. modelo, é ele. Esse é o modelo. Você tem um pai. E o pai, ele sente falta, sente saudade. Sente saudade das suas orações. Sente saudade quando você falava com ele. Sente saudade quando você acordava e a primeira coisa que você fazia era orar ao pai. Aleluia. Sente saudade dos momentos de intimidade quando você ia ouvir a palavra do pai. Verdade. Glória a Deus. Ele sente saudade do abraço. Verdade, meu Deus. Verdade. Sabe, irmão, nós temos que parar a nossa correria do dia a dia, pegar uma cadeira e dizer, pai, senta aqui do meu lado. Senta aqui, Senhor. Vamos conversar, está acontecendo isso e isso. O Senhor é meu pai. Mas nós paramos para chamar ele. Nós sabemos que existe um pai. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele é espírito. É como o vento. Nós não vemos o vento, mas nós sentimos. É verdade, Jesus. Se você parar no seu dia a dia e dizer, pai, vem aqui. Eu quero desabafar. Pai, eu quero te sentir novamente. Eu quero ter a comunhão. Amém, Jesus. Eu tenho certeza, irmãos, que ele vai estar ali do seu lado, ele acalentando. Aleluia, Jesus. Aleluia! Você não é qualquer um, você tem um pai, e esse é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém, Deus. Você tem um pai. Então esse é o modelo. O que ligares na terra, a Bíblia diz, será ligado no céu. Então, quando a igreja, irmão, liga na terra, por isso que você não tem que ficar lutando sozinho. Chama a igreja, vamos orar. Estou passando por problema, chama a igreja, vamos ligar a nossa oração. Amém, Vamos ligar, Deus. pastor, estou Glória. passando por isso e por isso. Vamos ligar a nossa oração e Deus vai responder, porque o que ligar na terra será ligado no céu. E o que desligar da terra será desligado do céu. Amém, Jesus. Então vamos ligar a nossa vitória. Vamos Amém. ligar que aquele problema já desapareceu. Amém, Deus. Aleluia. Vamos ligar o problema, é que tem muita gente que quer superar o peito de aço, É verdade. que quer resolver as coisas sozinho. Quer resolver os problemas sozinho.
E nós somos uma igreja. E um tem que sentir a dor do outro. É um corpo. O corpo tem vários membros: pé, braço, mão, cabeça. Jesus disse: eu sou a cabeça do corpo. E vocês são o resto do corpo. Um é braço, um é mão, um é pé, um é dedo, o outro é. Aleluia, glória. Vocês são isso. Sim, meu Pai. E se um estiver sofrendo, doente, os outros sentem toda a dor, porque somos um só corpo. Aleluia. É a unidade em Cristo nós somos. Mas tem pessoas que se apartam do corpo e sofrem sozinho. E morrem espiritualmente sozinho. É verdade. Verdade, Jesus. Como que não precisa de ajuda de ninguém. Jesus disse: orai uns pelos outros. Amém. Sentir a dor do seu próximo. É verdade. Nós somos igreja, irmão. Somos Aleluia, filhos do mesmo Pai. Amém? Amém, meu Deus. Nós temos um Pai. Aleluia, Ele Espírito é o Pai Santo. nosso. Obrigada, Jesus, Senhor da glória. Você vê que tem muitos pregadores que ficam: meu pai, papai me revela aquilo, papai me revela aquilo. E mostra como que o Deus é o Pai é só dele. Não é? Você vê muitas pregações: meu pai vai me revelar aqui, meu pai manda dizer para vocês. Só que vocês também têm esse Pai. E esse acesso. E o véu do templo ele se rasgou. Então, todo mundo tem acesso ao Pai. Aleluia! Um drogado, um morador de rua, uma pessoa que está aí na prostituição, se ela joelhar e orar a Deus, ouve. O Pai deles ouve. Amém, Jesus. Porque eles têm Pai. Aleluia! Amém? Amém, Jesus. Nós temos um Pai, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí, ó. Venha o teu reino, no versículo 10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Agora eu vou fazer uma pergunta. Tem alguém que não comeu hoje? Não tem, né? Porque você tem um Pai. Amém! É o pão nosso. O pão não é só meu. O pão é nosso. Aleluia! Ó, Deus dá o pão para todos, irmãos. O pão é nosso. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Aleluia! Aleluia. Deus nos abençoa todos os dias. Amém, Jesus. E por o pão ser nosso e não só meu, se você vê alguém passando necessidade, você diz: não, o pão é nosso. Mano, Deus deu para nós. Tá entendendo? Aleluia! Você vê alguém passando fome? Meu irmãozinho, o pão é nosso. Amém. Deus não deu só para mim, não. O pão nosso de cada dia. Aleluia! Aí você reparte também o pão, porque Deus te deu. Amém, meu Deus. Tudo aqui, irmão, não é nada nosso. Tudo pertence a Ele. Aleluia! Aleluia! O rapaz não estava nem na igreja e ele mostrava as casas dele, os carros dele, aqui, é tudo, ó, tudo de Deus, tudo pertence a Ele. Tudo é dele. Aí nós pensamos que tudo é nosso. Minha casa é minha. Não, a minha esposa não é minha, ela é de Deus. Aleluia, Deus! Ela é dele. Verdade. Deus só confiou esse amor, esse carinho e respeito que nós temos um pelo outro, mas ela é filha dele. Aleluia, Deus! Então é propriedade exclusiva de quem? Do pastor Gabriel? De Deus, irmão. Amém, Jesus! Porque tudo é dele. É tudo dele. Os filhos é de Deus. Aleluia! Deus confiou para nós estar o quê? Cuidando, ensinando o caminho. Verdade, aleluia. Ensinando. E o cuidado maior ainda é dele. Porque nós não sabemos nem cuidar se não for ele para nos instruir, como que nós vamos Verdade. ensinar nossos É filhos. verdade. Verdade. Tudo pertence a ele. Então o pão não é só meu. Se o pão está na minha casa, eu tenho que também abençoar outras vidas, porque o pão é nosso. Aleluia! Amém! Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus! Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas. Perdoa nossas dívidas assim
perdoamos os nossos devedores. Agora vocês pegam esse versículo aqui, ó, no versículo 12, ó, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vocês pensem, quando nós orava, a oração, como é que diz? Como é que diz quando você aprende ela, a oração? Repetitiva. Não, eu falei no início, é a oração que você decora, a oração decorativa. Quando você orava a oração decorativa do Pai Nosso, eu, pelo menos particularmente, muitas das vezes orei repetidamente e não entendia o que estava orando. É verdade. Aí você pega nesse versículo que diz: perdoe as nossas dívidas ou os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Aí, se Deus for olhar para a nossa oração dessa forma, e se nós não conseguir perdoar uma pessoa, Ele também não vai nos perdoar. Porque o que você está orando é isso: perdoa a minha dívida, assim como eu perdoo os meus devedores. É verdade. Aí quando você está assim, oh, me perdoe, e você não perdoa os seus devedores, como que Ele vai perdoar você? É dessa maneira. Você mesmo orou: perdoe, Senhor, as minhas dívidas. Aleluia, Deus! Aleluia! Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Quando Aleluia, é verdade, Jesus. Verdade, Jesus. Santo, santo é o Senhor, Pai, Todo-Poderoso. Aleluia. Perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se eu disser: Pai, perdoa minhas dívidas como eu perdoo os meus devedores, eu tenho que perdoar, sim ou não? Sim. Então, se alguém faz algum mal contra mim, eu tenho que perdoar. Senão, quando eu for orar a Deus, Deus perdoa minhas dívidas como eu perdoo meus devedores, Deus vai dizer: você não perdoou. Você ora tantas vezes sem saber, irmãos. Por isso que a oração tem que ser falar com Deus e com consciência limpa. Você entender, né? A renovação do vosso entendimento, de Hebreus 12. Entender o que você está falando. É verdade. Para depois você mesmo não cair em contradição e não pedir uma coisa que não está de acordo com a palavra, de acordo com Deus. Dessa maneira, Jesus. Porque se eu ando cheio de mágoa, de ira das pessoas, não tem como eu pedir perdão a Deus sem eu perdoar elas. Meu Deus, me perdoe minhas dívidas, perdoe meus pecados. Como eu perdoo meus devedores. Amém? Amém. Entenderam aqui? Porque é um modelo de oração, não é para repetir, é sim um modelo de oração. Se eu tenho que pedir perdão a Deus, eu tenho que perdoar as outras pessoas. Verdade. Amém? Jesus. Amém. Amém. Não entrou mais não aqui. Aleluia. Pastora Maria, vem mais uma vez aqui. Aqui não, meu irmão. Amém? Versículo 13. E não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal. Ele tem livrado, amém? Amém. Porque teu é o reino, é o poder, É é a glória para sempre. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Aí diz assim no versículo 14, ó: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Aleluia. Então olha aí o modelo da oração do Pai Nosso. Se perdoar o pecado, as ofensas de alguém que te ofendeu, Deus também te perdoa. Amém, Jesus. Agora, se eu não perdoar o meu irmão que me ofendeu, alguma pessoa que me ofendeu, Deus não me perdoa. Amém? Amém. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Glória a Deus. Glória a Deus. E tem mais aqui, irmãos. Abra a sua Bíblia em Mateus 18, versículo 18. Aleluia. Você já está em Mateus, você só pula para frente. Aí 18.
Amém? Diz assim, ó. Em verdade eu vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares da terra será desligado do céu. Então, tudo, irmão, que nós ligarmos, não é tudo que você pedir. Não, Deus não está falando aqui, ó, tudo que você pedir, não. Ele está falando o que ligar. Ligou na terra, ligado no céu. Amém. Então, nós temos que ligar na terra. É tipo um controle. Você pegou o controle ali, o controle remoto, você dá um play ali, aí a televisão já o quê? Liga, tá ligado. Então, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Aleluia, Deus. Nós juntos ligamos. Amém. A nossa oração nós ligamos. Vamos concordarmos, tudo que concordarmos acerca de qualquer assunto será feito pelo nosso Pai. Amém. Porque é a fé, é a concordância entre nós, entre a igreja, entre os irmãos. É a concordância, é a nossa fé. Amém. Que Deus vai fazer. Então quando você vai passando por algum problema, não passe por problema sozinho. Não, vamos orar. Ele não está dizendo, olha, tudo que se lamentar, tudo que vocês ficam lamentando. Não. É ligar em oração. É ter fé. Amém, Jesus. Porque muitas das vezes nós lamentamos na nossa vida. Sim ou não? Está lamentando, lamenta isso, lamenta aquilo. Ele não está falando isso, ele está falando, não, vocês têm que ligar. Será ligado no céu. Aleluia. Você tem que, ó, dar um play. Amém, Então Jesus. é orar, é ligar em oração. Vamos ligar em oração e vamos unir a nossa fé. Amém, Jesus. Se é para desfazer uma doença, então vamos unir a nossa fé, vamos desligar e a enfermidade vai sair. Vamos desligar e aquele mal vai sair. Mas se é para ligar uma vitória, então vamos ligar e a bênção vai chegar. Aleluia, amém. Porque nós temos um Pai, Ele está nos ensinando, se ligado na terra será ligado no céu. E o que desligado da terra será desligado do céu. Também eu vos digo que se dois de vós concordarem nascer